Olá, alunos do Carioca 2, mais uma vez a professora Patrícia, para dar continuidade à nossa terceira aula acerca do tema A História da Escravidão no Brasil. Essa nossa terceira aula nós vamos falar da escravidão de origem africana no Brasil dos tempos coloniais e também no século XIX. Mas antes de começar propriamente o tema da nossa aula, eu queria só fazer um parênteses, abrir aqui um parêntesezinho, e fazer uma errata, ou seja, falar um pouquinho de alguns errozinhos técnicos de produção que existiram nas duas aulas, nos vídeos das duas aulas anteriores. Nós, professores, não somos youtubers, não somos influencers digitais, como está na moda afirmar. Somos professores e estamos acostumados com a sala de aula, com a troca cotidiana, com vocês. Então não é muito fácil para a gente trabalhar com vídeos, fazer esses vídeos, colocar na internet, no YouTube. Tudo para nós é novo, estamos aprendendo. E eu não sei editar vídeos, cortar partes que de repente não tenham ficado adequadas, fazer edição, botar efeitos especiais, eu não sei nada disso. Simplesmente eu pego meu celular, posiciono e gravo as aulas para vocês. Então, às vezes, há algumas falhazinhas, porque a gente já está com o vídeo em andamento, já está com a aula em andamento, para não atrapalhar o raciocínio, a gente dá continuidade assim mesmo. Por exemplo, no vídeo da aula 1, que nós falamos das populações nativas que viviam no Brasil, vocês vão reparar que numa parte do vídeo, ao fundo, tem o carro de som, passando na rua, vendendo camarão, vendendo peixe, Carro do camarão, freguesa, passando na sua rua, freguesa, camarão fresquinho, freguesa. Então vocês vão ouvir em off, vão ouvir ao fundo um pouquinho desse ruído do carro de som que passou justamente na hora em que eu estava gravando a aula. E aí, eu não ia perder o que eu já tinha feito e ter que refazer tudo de novo. Então acabei, ou seja, fez parte dos defeitos especiais, Na aula 2, eu mesma cometi uma gafe, um erro, Na verdade, eu quis consertar um erro que eu nem tinha cometido, porque são muitas as informações, são muitos os detalhes, que a gente passa, principalmente na disciplina História, que é a minha disciplina de formação. Eu sou, formada professora de História, e são muitos elementos que a gente tem que falar, que a gente tem que lembrar, e às vezes, sem querer, a gente se confunde mesmo, Na sala de aula, a gente, opa, peraí, pessoal, eu errei, desculpa, deixa eu retornar aqui, mas no vídeo também não dá, eu não sei, como eu disse, editar, cortar, Então, no vídeo anterior, quando eu estava falando do continente africano, e que eu falei, dos países do norte da África, países que há muito tempo, bem antes dos portugueses, eram regiões, hoje países, mas naquela época regiões, reinos, que atuavam no comércio do Saara, do deserto do Saara, e eu citei dois países, eu citei Marrocos e Argélia. E eu citei corretamente, falei Marrocos e Argélia, que são países do norte da África. Mas aí no meio da explicação, eu não sei por que na minha cabeça eu achei que eu havia falado errado, que eu havia confundido os nomes, trocado Argélia por Nigéria. E me desculpei por isso no meio do vídeo, só que depois, ao assistir o vídeo da aula 2, eu verifiquei que eu não havia errado, eu falei certo, Marrocos e Argélia. Então, ou seja, a gente comete até gafe querendo consertar gafes que não existiram. Então, eu peço desculpas a vocês, como eu falei, tudo isso é novo para todos nós, apesar da distância física, é um canal de comunicação, mas às vezes acontecem essas falhazinhas, esses errozinhos, então eu queria pedir a vocês que relevassem, que me desculpassem, ok? Agora sim, vamos lá dar início à nossa aula 3 sobre o tema da história da escravidão, E vamos falar nessa nossa última aula sobre a escravidão que existiu no Brasil colonial, a escravidão de origem africana,
ao longo dos anos de 1500, 1600, 1700 e também no século XIX, mesmo após a independência do Brasil. E eu queria começar a falar, né, sobre a escravidão de origem africana no Brasil, exibindo aqui algumas imagens que eu selecionei na internet, imagens que estão em domínio público, né, para consulta pública na internet, e elas são gravuras, pinturas, fotografias que foram produzidas no final do período colonial por estrangeiros, né, que vinham sobretudo para a cidade do Rio de Janeiro, que, como eu disse, né, se tornou capital primeiro do Império Português, dos negócios portugueses, e depois capital do Brasil independente, em 1822, né? Vinham para o Rio de Janeiro e acabavam também ali registrando, né, as paisagens, os costumes, a cidade, as pessoas, os escravos, porque o Rio de Janeiro, no início do século XIX, era uma grande cidade escrava, a maioria da população era formada por escravos de origem africana, né, os escravos africanos e seus descendentes nascidos no Brasil. Então, aqueles dois autores, aqueles dois artistas, aqueles dois nomes, melhor dizendo, né, que eu citei no vídeo 2, no vídeo da aula 2, o Debré, né, o Jean-Baptiste Debré e o Rugendas, que é alemão, eu fui depois confirmar a nacionalidade dele, também aparecem aqui, eu vou exibir algumas imagens deles, algumas pinturas, telas deles, e também algumas fotografias já da época do Brasil Império, já do século XIX, quando existia a fotografia. Então, quero que vocês prestem atenção nessas imagens, e algumas eu vou comentar alguns detalhes, e a partir daí nós vamos falar sobre a escravidão no Brasil, escravidão de origem africana. Aqui, olha, essa é uma imagem do Debré, né, uma pintura, uma ilustração, né, do Jean-Baptiste Debré, que ele mostra aqui escravos trabalhando na moenda, né, da cana-do-açúcar, né, moendo a cana-de-açúcar, que foi uma das principais atividades econômicas do Brasil colonial, né? Claro, isso aqui são desenhos, são ilustrações, são representações, não é o retrato fiel das pessoas, né? Aqui, mais uma imagem, mais uma ilustração do Debré, né? E essa imagem, ela está mostrando o interior da casa de uma senhora rica, né? Uma senhora com posses no Rio de Janeiro daqueles tempos, do início do século XIX, do início dos anos de 1800. Reparem que mesmo ela sendo rica, vamos dizer assim, ou pelo menos remediada, né, tendo alguma condição, a casa não tem uma mobília assim, muito suntuosa, muito luxuosa. Isso porque no início do século XIX, no início dos anos de 1800, o Rio de Janeiro ainda era uma cidade muito rústica, muito simples, era uma cidadezinha colonial. Aos poucos é que essa cidade vai crescendo e ganhando novos costumes, novos hábitos, porque afinal de contas o rei de Portugal, o Dom João, né, que vai se tornar o Dom João VI, vai vir para o Rio de Janeiro, vai morar aqui. Foi a primeira vez que um rei da Europa veio para, né, uma região da América, tá? Então aqui você repara que tem a escrava doméstica que está fazendo serviços ali, né? Parece que está, não sei se está bordando alguma coisa, né? Tem a filha dela que está também produzindo algo ali, está lendo, melhor dizendo, né? Uma folha ali de, né, um jornal, né? Muito provavelmente a Gazeta do Rio de Janeiro, que foi o primeiro jornal impresso no Rio de Janeiro, porque antes da presença do rei aqui não se podia imprimir nada oficialmente aqui, era proibido, né? Os livros, o que era impresso teoricamente vinham de Portugal, mas existiam com certeza, né, locais de imprensa clandestina. Aqui um escravo entrando, né, com um refresco, né, algo para refrescar aí o calor de todos, com certeza, né? Tem uma outra escrava aqui, ou escravo, que também está com algo na mão, fazendo um trabalho manual, né? E aqui os escravos pequenos, os escravos criança, né? Também brincando ali junto à senhora, né? Ou seja, havia uma espécie de amor e ódio, vamos dizer assim, entre os senhores e os escravos, uma convivência que era tensa, incluía, né, a convivência
a negociação, porque os escravos muitas das vezes negociavam determinados benefícios, determinados ganhos com os seus senhores, mas também essa relação era complicada porque tinha também conflito, tinha violência, os castigos físicos e a resistência também das populações escravas, né? Aqui é uma outra imagem do Debré, uma outra pintura, né? Uma outra aquarela do Debré, mostrando aqui escravos escravos que a gente chamava de quitandeiros, né? Os escravos ao ganho, que eram os escravos que saíam às ruas para vender coisas, vendiam alimentos, objetos, quitutes diversos, né? De porta em porta, e parte do que eles ganhavam eles tinham que dar aos seus senhores, mas uma parte eles acabavam retendo para si, ficavam com esses escravos, e alguns até com isso conseguiam morar em habitações diferentes das habitações dos seus senhores. Isso era uma característica da escravidão urbana, da escravidão nos núcleos urbanos, nas cidades, como a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Recife, a cidade de Salvador, né? Nessas áreas urbanas, os escravos tinham uma maior facilidade de movimentação, de circulação pelas ruas. E repare que eles estão com ferro aqui no pescoço, né? Isso aqui era uma espécie de castigo, né? Mostrava que esses escravos, de alguma maneira, já tinham tentado fugir ou estavam sendo penalizados de alguma forma pelos seus senhores, né? Aqui, ó, detalhe, tem uma outra moça que está dentro da casa, vestida até como uma sinhazinha, vamos dizer assim, né? Uma escrava doméstica, ou talvez até uma alforriada, que se fazia, né? A alforriada era livre, que já tinha conseguido a alforria, e que fazia serviços, né, para alguma senhora, enfim, estava comprando aqui, acho que é cacau, se eu não me engano, isso aqui desse escravo. Aqui uma outra figura, eu acredito que seja do Rugendas, né? Ela já mostra aqui o porto do Rio de Janeiro, né? Onde hoje é a atual Praça 15, ali era o chamado Paço do Rio de Janeiro, o terreiro do Paço do Rio de Janeiro. Tinha a casa dos governadores, né? Que comandavam o Rio de Janeiro, depois vice-reis e o próprio rei que veio para o Rio de Janeiro, né? O chamado hoje Paço Imperial, que as pessoas chamam, que tem ali na Praça 15, né, próximo às barcas que vão para Niterói, né, para o Rio Niterói, que fazem o trajeto, melhor dizendo, Rio-Niterói, né? Então, percebo, essa aqui, né, eram escravas, né, que estavam vendendo aqui alguma espécie de sopa, né, o angu, né, ou seja, eram vendedores ambulantes, né? E se estão descalços, são escravos. Se tiver com calçado, eram livres, eram alforriados, porque os escravos eram proibidos de usar calçados, justamente para que eles se diferenciassem de outros indivíduos de origem africana, né? Mas que não eram escravos, tá? Então, as pessoas, né, inclusive os próprios indivíduos, né, de origem africana estavam ali comprando, consumindo, circulando, né? Aqui a gente vê uma outra mulher com uma espécie de tabuleiro na cabeça, né? Elas também eram chamadas de negras de tabuleiro. Eram essas que vendiam quitutes, alimentos, artigos diversos pela cidade, né? Aqui é uma imagem interessante, né? Também do final do período colonial, e você pode achar esquisito, né? Tem um homem deitado no chão, parece que tem umas coisas, uns objetos aqui nas costas dele, né? E aqui também um outro homem com esses mesmos objetos pregados na cabeça, e aqui um escravo, né? A gente sabe que ele é escravo porque ele está descalço, um escravo que também estava colocando esse objeto aqui na cabeça do outro homem, né? Isso aí, na verdade, são ventosas, né? Ventosas eram tipo sanguessugas, né? Uns bichinhos assim que eles botavam no corpo das pessoas na época para sugar o sangue, porque acreditavam que sugando o sangue sugavam também as moléstias,
as doenças que existiam na pessoa, né? A medicina ainda estava engatinhando, ainda não tinha alcançado o desenvolvimento que a gente imagina, né? Que a gente vê hoje. Então, essa ilustração é muito interessante, porque mostra que os escravos urbanos, os escravos na cidade, atuavam em todo tipo de atividade, desde o comércio, desde atividades especializadas, né? A moenda da cana, né? Moer a cana, outros eram carpinteiros, produziam móveis, objetos, outros eram ferreiros, faziam chaves, fechaduras, grades, né? Eles atuavam desde atividades especializadas até inclusive com atividades de cura, né? Eram chamados barbeiros. Os barbeiros eram pessoas que podiam ser escravos, como esse aí da ilustração, né? Que não só cortavam o cabelo das pessoas, faziam a barba, né? Cuidavam da higiene, como também, né? Eram acionados quando as pessoas tinham problema de saúde e geralmente faziam essas sangrias, né? Que era usar esses bichinhos aí, esses sanguessugas, para retirar o sangue, acreditando-se que aquilo retiraria também a moléstia, a doença, né? Era um costume da época. Aqui é mais uma imagem do Rugendas, né? Do alemão Rugendas, mostrando a prática da capoeira. Aqui nós temos alguns escravos, né? Em frente aí a casa de seus senhores, muito provavelmente num momento de lazer, e eles estão praticando a capoeira, que era ao mesmo tempo uma dança, um ritual, né, de origem lá do continente africano, dos povos africanos, que também simbolizava, né, um tipo de luta, né, e que aqui foi mantido, né, pelos africanos e seus descendentes, né, como uma forma de preservar a sua cultura. Aqui nós temos uma fotografia, né? Aqui já é uma fotografia mesmo do século XIX, né? Dos anos de 1800, já da época do Império, da época que o Brasil era uma monarquia, ou seja, era governada por um rei, né? Primeiro Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, né? E mostra uma mulher de uma classe muito rica, a gente percebe pela roupa dela, né? É um vestido grande, né? Bem trabalhado, e ao lado temos dois escravos que também estão vestidos, né, com roupas, vamos dizer assim, melhoradas, embora, olha só, descalços, né, porque essa era a marca da escravidão. Quem era escravo não podia usar sapatos, tá? E isso aqui é uma espécie de cadeirinha chamada de liteira. Era uma cadeirinha que as senhoras saíam à rua para passear, né? E os escravos faziam papel de animais de tração, vamos dizer assim, né? De burros de carga, carregando essa liteira, né? Isso era para mostrar a importância, né? Porque naquela época ter escravos era demonstrar importância. Hoje o sujeito demonstra importância tendo um carro importado, né? Tendo um celular de última geração, né? Sei lá o que, i6, i7, iPhone, né? Enfim, e naquela época, como é que a pessoa mostrava importância social, que era influente, que era imponente, era tendo escravos. Imagina, né? Isso é algo absurdo, né? Pessoas carregar seres humanos carregando um outro ser humano como se eles fossem animais de carga, né? Aqui é uma outra fotografia também, né? Do século XIX, da época do Império, mostrando, né, também aqui as negras quitandeiras, as chamadas negras quitandeiras, que vendiam frutas, legumes, também no centro do Rio de Janeiro, né, ou nas vilas, nas áreas urbanas, né? Repare também aqui a diversidade, cada uma tem os seus panos, né, a sua vestimenta, né? O que, mais uma vez, reforça aí também a identidade cultural, né? Ou seja, a vontade de preservar características, marcas da sua terra de origem, dos seus povos de origem, dos seus ancestrais, né? Essa fotografia aqui, para a gente terminar,
já é do final da escravidão, do final do século XIX, já quando a escravidão está quase perto, né, de ser abolida, de deixar de existir, e o Brasil foi um dos últimos países que acabaram com a escravidão no final do século XIX, em 1888, por uma série de fatores, pelo próprio desgaste das instituições de escravidão, pelo desenvolvimento da industrialização, né? Pela chegada ao Brasil de mão de obra de imigrantes europeus, italianos, portugueses, espanhóis, e também pela luta dos próprios escravos, que começaram a criar várias formas de resistir à escravidão e de pressionar os seus senhores. Alguns até colocavam os senhores na justiça, né? Exigindo a liberdade, alegando maus tratos, alegando falta de vestimenta, né? de cuidados daquele senhor para com o escravo. Então aqui a gente vê, né? Essas pessoas não tem como identificarmos se eram escravos mesmo ou já pessoas livres que tinham conseguido alforria, que, né, já tinham superado o status de escravo, porque a gente não está vendo os pés. Como eu falei, né, uma das características desses indivíduos que eram escravizados era andar descalço. Quem fosse livre, né, tivesse conseguido alforria, poderia usar sapatos, mas se o sujeito fosse escravo, não. Se um escravo fosse pego usando sapatos, ele poderia sofrer punições severas. Bem, então vamos tentar fechar aqui, encaminhar o fechamento da nossa aula, concluindo, né, o que podemos interpretar dessas imagens, que são fontes de época, fontes históricas, uma maneira de nós entrarmos em contato com essa história do Brasil, né, com a formação da nossa sociedade, do nosso povo, do nosso país. O que nós observamos nessas fotos, né, as conclusões que podemos chegar, primeiro, que a escravidão não foi um fenômeno homogêneo, um fenômeno estático, parado no tempo, ela não foi sempre a mesma coisa. Ela existiu no Brasil, como nós vimos, né, por mais de 400 anos, ou por cerca de 400 anos. 4 séculos. Então é muita coisa. Ao longo do tempo, a escravidão ela assumiu diferentes formas, diferentes características. Ela se modificou ao longo do tempo e a escravidão também tinha aspectos diferentes, características diferentes no espaço, né, nas regiões em que ela existia. Então, uma coisa era a escravidão nas áreas rurais, nos engenhos de açúcar de Pernambuco, de Salvador, né? Nos engenhos de açúcar da região norte fluminense, onde hoje é Campos dos Goitacazes, uma região importante de produção de açúcar no Brasil no final do século XVIII, no início do século XIX. Esses escravos da área rural, né, de grandes senhores que tinham muitos escravos, eles tinham uma vivência mais dura, né? Uma vigilância mais rígida sobre eles, né? Viviam nas senzalas de forma coletiva, né? Ou também podiam viver em casas separadas, geralmente quando o escravo era casado, tinha família, tinha filhos, e aí entra o que eu falei da negociação da escravidão, né? Muitas das vezes esse escravo pressionava, negociava com o senhor para que ele habitasse, né, numa casa em separado com a sua família, e os senhores cediam, porque isso era uma maneira de evitar rebeliões, né, de evitar conflitos, dos escravos fugirem, dos escravos queimarem as plantações, né? Então, para manter os escravos, né, ali a seu serviço de uma maneira relativamente calma, os senhores cediam dias de folga, domingo tinha dia de folga, né? Davam restos, né, de alimentos para que eles fizessem as suas sopas, as suas caldeiradas com os restos dos porcos, enfim, né, e para que fizessem os seus batuques, as suas festas. Então, assim, a escravidão não foi apenas chicote, porrada, né, bater, matar o escravo, até porque os escravos eram caríssimos, era uma propriedade, né? No mercado de escravos, lembra lá o mercado do Valongo, naquela outra ilustração que eu mostrei do Debré, né, na aula 2,
né? Eram negócios, os escravos eram expostos no mercado, né? Avaliava-se a dentição, né? Se os dentes eram branquinhos, completos, significava que aquele escravo tinha saúde, se era mais jovem, se era mais velho, e aí dava-se um determinado preço, né? Escravo era um investimento, era como se você estivesse comprando máquinas para usar na sua indústria, né? No seu negócio. Então, tratar com violência sempre o escravo não era só isso que acontecia. Claro, isso acontecia também, né? A escravidão em si, a existência da escravidão, de você submeter outros seres humanos a serem propriedade, mão de obra sua, como se fossem objetos, isso por si só já é uma violência, independente de qualquer coisa. Claro, existia também a violência física, os castigos físicos, né? As chicotadas, o pelourinho, né, que era um local, uma espécie de coluna que ficava nas praças das vilas, das cidades, né, onde os escravos que praticavam rebeliões, né, que iam contra seus senhores, que eram escravos, né, que davam problema, eles eram muitas das vezes açoitados, né, chicoteados em público, na frente das pessoas. Então, sim, existiu a violência física, com certeza, né? Tem um autor chamado Gilberto Freire, né, que foi um grande sociólogo brasileiro, que escreveu um dos primeiros livros importantes, né, falando sobre a escravidão no Brasil, dos tempos coloniais, do tempo dos engenhos, né? Ele conta que tinham senhoras que ficavam com muito ciúme das escravas, né, porque os senhores deitavam com as escravas, abusavam muitas das vezes fisicamente, né, sexualmente das escravas, e algumas mulheres ficavam com raiva e mandavam castigar severamente essas escravas, cortando o bico dos mamilos, dos seios dessas escravas. Olha que coisa horrorosa, pavorosa, né? Mostra o lado terrível, cruel da escravidão, sem dúvida, da violência física, né? Mas, por outro lado, existia também a coisa da negociação, do jogo de cintura. O senhor não podia atuar sempre com violência física, porque senão, né, ia ser uma rebelião escrava em cima da outra, né? E aí a escravidão não teria durado tanto tempo, né? 400 anos. Também isso deve-se ao fato, como nós já falamos aqui, de que dentro das populações africanas também era praticada a escravidão, né? Enfim, então, na área rural, os escravos tinham um controle maior dos senhores sobre ele. Nas áreas urbanas, nos núcleos urbanos, nas vilas, nas cidades, como as principais cidades coloniais, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, né? Nessas áreas urbanas, como nós vimos nas imagens, havia uma maior possibilidade de circulação dos escravos nas ruas, de interação com colegas,